O Serviço de Inteligência do país norte-americano investiga o vazamento de documentos sigilosos do governo na internet. Pelo menos 50 arquivos confidenciais teriam sido encontrados online só nesse último mês. Tiago Américo, de volta ao Jornal da Manhã. Tiago, do que falam esses documentos e qual a repercussão desse vazamento aí nos Estados Unidos, Tiago? Olá, Adriana, mais uma vez bom dia para você, para o Tiago, para todo mundo que está ligado aqui na Jovem Pan. Esse é um grande problema, não só para os Estados Unidos, mas também para países aliados. Uma varredura pelas autoridades norte-americanas está sendo feita agora para identificar se esses documentos vazados inicialmente por um site que depois ganharam no Twitter, no Telegram, são realmente verdadeiros. Eles trazem detalhes de espionagem dos Estados Unidos, espionagem principalmente contra a Rússia, detalhes locais, as datas, informações privilegiadas de quando e como o governo russo iria atacar bases ferroviárias, bases também terrestres que ligam, por exemplo, diversas regiões importantes da Ucrânia e também bases de infraestrutura energética do país, de acordo com esse levantamento, esses registros que foram divulgados e vazados aqui nos Estados Unidos. Alguns detalhes também mostram uma espionagem do governo norte-americano com relação ao próprio presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e também de países aliados como a Coreia do Sul, Israel e a própria Ucrânia. Uma das informações que foi divulgada pelos sites mostram detalhes, por exemplo, do armamento que está ficando escasso na Ucrânia. Eu destaquei um trecho agora desse relatório vazado que diz que um dos documentos do dia 23 de fevereiro relata como os sistemas de defesa aérea S-300 da Ucrânia seriam esgotados agora, no dia 2 de maio, na sua taxa de uso atual. Isso fez com que a Ucrânia já fizesse uma grande mudança na sua estratégia nessa guerra, diante dessas informações, embora o governo norte-americano esteja descredibilizando, pelo menos neste momento, essas informações, e outros países também estão fazendo uma varredura para saber de onde surgiram e de onde vazaram. O que é levantado pelas autoridades americanas, caso isso seja verdade, é que um funcionário americano provavelmente teve acesso a essas informações que dariam ali um fôlego e trariam mais informações para a Rússia. Neste momento seria uma pessoa americana, mais pró-Rússia, que teria vazado esses dados sigilosos do governo dos Estados Unidos. Outra informação para a gente encerrar que chega é com relação à baixa na guerra e que traz um número de mortes muito maior do exército russo e de civis russos. Especula-se, segundo esses documentos que seriam do governo americano, que ficaram afetados entre 189 mil e 221 mil pessoas até fevereiro deste ano, incluindo 43 mil soldados russos. Em comparação com a Ucrânia, por exemplo, teria sofrido 124 mil a 131 mil baixas e o número de mortos não passaria de 17.500 pessoas. Adriana, eu volto com você. Realmente informações delicadas. Até mais tarde, Tiago Américo. Luiz Felipe Dávila, em tempos em que quase tudo vai parar na internet, o Serviço de Inteligência de Governos tem que se esforçar para proteger documentos que querem manter em sigilo, hein? É verdade, Adriana. É preciso lembrar duas coisas. Primeiro, que inteligência faz parte de toda a estratégia de defesa de países, principalmente de grandes potências como os Estados Unidos, a China. Então, esses episódios que nós tivemos recentemente, que foi abater um balão de espionagem chinês nos Estados Unidos, e esse tipo de levantamento, essa coleção de dados que faz com que a inteligência funcione, ela é fundamental hoje para dirigir não só políticas públicas, mas principalmente os efeitos da guerra na Ucrânia. Agora, qual é o problema dessa história de vazamento, né? Mostra algo que pode aumentar ainda mais a preocupação, que é com essa inteligência artificial, com o ChatGPT e outras ferramentas que começam a surgir, que vai ser cada vez mais difícil criar maneiras de salvaguardar informações cruciais. Certamente esse é um dos temas
que estará em discussão. Uma das coisas que nós tivemos aí semana passada, né, mais de 20 pessoas importantes do mundo inteiro dizendo que é preciso frear um pouco o chat GPT, é um pouco isso. Esse negócio de inteligência artificial começa a raspar base de dados de todo lugar, começa a ter vazamento, e isso começa a colocar em risco a segurança nacional de muitos países, inclusive como lidar com a guerra no caso da Ucrânia. Então, nós precisamos olhar com cautela para essa história da inteligência artificial, que pode agravar um problema ainda mais de insegurança de dados. Insegurança de dados militar pode se estender a dados bancários, a dados financeiros, a dados, por exemplo, de toda a parte de segurança energética de um país. Ou seja, isto cria uma debilidade de segurança. Portanto, é hora de olhar com cuidado para essa questão de informações sensíveis e a tecnologia.